Tá gravando. Eu sou Pedro Portes, aluno do segundo ano da classe Albert Sabin do Colégio Universitas. Essa é a segunda entrevista do trabalho Unipolis. Eu estou aqui com a chefe do departamento de Cinema e Audiovisual da Secretaria de Cultura de Santos, Raquel Pellegrini. Bom dia, Raquel. Tudo bom? Obrigada pelo convite, Pedro. Bom dia aí a todos os alunos, professores da Universitas. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Muito bem. Raquel, para começar as perguntas, eu gostaria de saber um pouco da sua carreira. Se você poderia comentar um pouco de alguma peculiaridade, algo interessante da sua carreira que você possa compartilhar com todos aqui. Beleza. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Fiz faculdade de jornalismo e logo, enquanto ainda estava na faculdade, comecei a trabalhar em rádio, né? Na Rádio 95 FM. Como jornalista, primeiro como estagiária, depois já sendo contratada, estando na faculdade, e acabei, assim, o rádio foi a minha porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio mesmo, eu tinha, quando entrei na faculdade, um foco de trabalhar principalmente em revistas, porque eu gostava de um texto mais coloquial, eu nunca tinha pensado em ir para a área da televisão ou da rádio, né, da mídia eletrônica, de uma maneira geral, na época, e aí acabei entrando nesse universo. Aí depois da 95, eu fui trabalhar na Rádio Litoral FM. E na Rádio Litoral FM foi minha grande escola, porque além de trabalhar como jornalista, eu também comecei a trabalhar como locutora, né, da rádio. Então, assim, me abriu uma outra porta, não só para a questão da informação, mas também da comunicação de uma maneira geral. Depois disso, veio a TV Litoral. Então, eu comecei em rádio e eu estava na Rádio Litoral FM quando surgiu a primeira TV regional aqui da Baixada Santista, que foi a TV Litoral. E naquela época, ninguém sabia muito bem como é que era trabalhar numa televisão. A gente não tinha TV, isso foi em 91. Não existia TV aqui em Santos, nem na região, né? Não existia uma emissora de TV. E aí a gente meio que aprendeu na marra, né? E eu comecei a trabalhar na TV Litoral, fazendo várias coisas, né? Trabalhando na parte técnica, editando, aprendendo a editar, com fita na época, né? Não eram arquivos, era fita mesmo. E também comecei a trabalhar como repórter. E aí eu fui a primeira repórter da TV regional aqui do Litoral Paulista, né? Porque não existia a TV aqui, não existia outra emissora, e as primeiras reportagens que foram feitas no Carnaval de 92, eu era repórter. Tinha acabado de me formar na faculdade e já entrei nesse mundo aí. E na TV Litoral eu acabei apresentando também um programa de videoclipe, que foi o primeiro programa de videoclipe, não tinha nem MTV aqui no estado de São Paulo, né? E aí a gente fez o Banana Flakes, que era um programa de videoclipe, foi muito bacana também nessa época. E lá na Litoral a gente meio que tinha que fazer de tudo, era uma equipe que estava começando, né? Então hoje muita gente que está no mercado de trabalho aqui ou em São Paulo ou no Brasil de uma maneira geral começou lá na Litoral. Então foi muito bacana, era todo mundo muito novo, então foi uma grande escola, né? Depois da Litoral, eu fui trabalhar num programa de varejo, de venda ao varejo. Eu era apresentadora de um programa de venda ao varejo, uma época que também não existia isso. Foi o primeiro programa de venda ao varejo aqui da Baixada Santista, né? A gente só tinha o Shop Tour, que era em rede nacional, e aí a gente fez o Videoshop aqui, que era na TV Brasil, que era afiliada do SBT. E aí eu meio que fiquei com essa questão da apresentadora, né? Apresentava o programa de videoclipe, depois apresentei esse programa de venda ao varejo, e chegou um momento da minha vida que eu não queria mais estar no vídeo, assim, né? Eu era formada em jornalismo, eu queria trabalhar mais nos bastidores.
E aí eu fui, na época, até a TV Mar, que era dos mesmos donos da 95, que eu já tinha trabalhado, né? Na época do Sérgio Henrique e o Flávio Henrique, Cog, filhos do Gaston Henrique. E eu falei, olha, eu posso fazer de tudo. Eu gostaria não de estar na frente do vídeo, mas eu sei editar, eu sei os bastidores, a produção de uma televisão, eu me viro. E aí eu entrei na TV Mar como editora dos programas de variedades, que era o Gente que é Manchete e o programa VIP, que era do Tonico Barbosa e do Charles Martinez. E aí também foi uma grande escola a TV Mar. Logo depois, eu passei a fazer parte da equipe do jornal Opinião, né? Que era um jornal muito importante, um telejornal muito importante politicamente. E, em seguida, eu comecei a dirigir os programas especiais. Então, eu tinha 25 anos, eu era muito nova, mas eu já comecei a trabalhar na parte de direção de programas mais documentais, que tinha uma cara meio do Globo Repórter, assim, mas dentro da TV Mar. E aí eu me encantei por esse mundo, né? O jornalismo foi muito importante para mim, mas aí eu comecei a me especializar na área do audiovisual. Então, fui fazer cursos de direção de fotografia, de produção, fui fazer cursos de montagem, fui entender um pouco a história do cinema, que era uma coisa que eu já gostava, eu sempre gostei desde muito nova. E aí eu me encantei com esse lado do backstage, né? De trabalhar por trás das câmeras e poder entender todo esse mecanismo, não só de uma TV, né? Não só do jornalismo, mas também da produção. E aí eu comecei a expandir a minha área de atuação, comecei a dirigir filmes publicitários, né? Comerciais, vídeos institucionais. E aí eu fui meio que entrando para essa área da direção. E aí os programas também, tinha um programa na TV chamado O Porto, na TV Mar, que era um programa sobre o Porto de Santos, um programa semanal. Quem apresentava na primeira temporada foi a Melissa Paiva, que hoje está na TV Tribuna, né? E depois a Cuca Errador. E aí eu comecei a dirigir esse programa, foi um programa muito bacana, porque a gente falou sobre o universo do Porto de Santos, era um programa semanal. Foi muito bacana, muito legal, assim, de entender que era esse cenário do Porto que faz parte da nossa vida aqui, né, para quem mora aqui em Santos. E aí também dirigi o Pet Friends, que foi um programa sobre animais de estimação, que também não existia Luísa Mel ainda, e a gente tinha esse programa aqui na Baixada, foi muito bacana também fazer, foi muito legal. E logo depois eu saí da TV, comecei a trabalhar em produtoras, dirigindo filmes publicitários, dirigindo institucionais. Cheguei aí para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo também trabalhando como freela nessa área, né, de direção e assistência de direção. E aí fui chamada aqui em Santos para dar aula na Faculdade de Rádio e TV. E aí comecei a dar aula na Faculdade de Rádio e TV. E, paralelamente a isso, continuei trabalhando como freelancer em direção do que pintava mesmo, né? Aí até que eu comecei a pensar em trabalhar com documentário. Fui fazer uma pós-graduação em documentário na FGV. Comecei a pensar nesse mundo que era uma união do audiovisual com o jornalismo. E acabei fazendo 2 documentários que foram muito importantes, né? Eu fiz esse documentário, eu dava aula na Faculdade de Rádio e TV, que na época, hoje é São Judas, mas na época era Unimonte, e eu fiz 2 documentários junto com uma equipe de recém-formados na faculdade e que recebeu como profissional já, né? E uma equipe de estudantes ainda que eram os estagiários. Então, foi muito legal. E eu dirigi 2 documentários, um sobre o tamborel, né, que é um esporte genuinamente santista, e depois um sobre a Escola Cesário Bastos, que foi a primeira escola pública de Santos, né, que hoje funciona a USP ali na Rangel Pestana. E foi um trabalho muito legal, me apaixonei por esse mundo e acabei seguindo para a área do documentário também, e a partir de um prêmio do governo do estado, um PROAC, eu fui chamada para dirigir um documentário sobre a Laje de Santos, que é um parque estadual marinho,
que existe aqui a 40 quilômetros da nossa costa, e foi uma experiência incrível, foi um longa-metragem, um trabalho que foi bem, circulou muito em festivais aqui, fora do país, no país, foi muito bacana também. E, paralelamente a isso tudo, né, eu trabalho no Curta Santos também, né, um festival de curtas-metragens que tem aqui em Santos. Eu faço parte do corpo diretivo desde 2003, né, o festival começou em 2002, e a cena do cinema começou a se movimentar em Santos, né? Por conta da Faculdade de Rádio e TV, por conta do Curta Santos, por conta também do Instituto Querô, que veio para Santos fazer as oficinas Querô, com jovens em situação de risco social, né? Então foi muito bacana esse momento todo, e eu participei de toda essa loucura aí. E o cinema cada vez mais entrando na minha vivência. Eu fui coordenadora do curso de Rádio e TV e migrei o curso para cinema e audiovisual, né? Já era uma mudança meio que prevista, e aí eles me pediram para fazer essa migração, e aí o curso virou cinema e audiovisual, e eu fui caminhando por esse rumo, até chegar na Prefeitura de Santos, na Secretaria de Cultura, que eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Cultura em 2013, para fazer a coordenação dos cinemas, das salas públicas de cinema. E aí fiquei até 2016 como coordenadora de cinemas, cuidando das salas públicas, do Cinearte Posto 4, do MIS, das novas salas que surgiram nas regiões periféricas da cidade. Em 2017, eu fui chamada para ser secretária adjunta de Cultura, né? Na época era o Fábio Nunes, o secretário, depois o Rafael Leal, e fiquei até agora, 2020. E em 2021, eu tenho um novo desafio na Secretaria de Cultura de chefiar um departamento de cinema e audiovisual, né? Santos é uma cidade que é reconhecida pela Unesco como uma cidade de economia criativa no segmento do cinema, por toda a nossa produção, por todo o trabalho que foi feito aqui. E hoje eu estou nesse departamento coordenando, né, chefiando a coordenadoria de cinemas, que cuida das salas públicas e do Museu da Imagem e do Som, da Film Commission, que é um receptivo de produções que vem de fora. O Santos é uma cidade cenário, é muito procurada para fazer gravações e filmagens aqui, e a Film Commission trabalha nesse caminho de facilitar a vida para quem vem filmar aqui em Santos, e também da futura escola pública de cinema que Santos vai ter, né? Santos vai ter uma escola pública de cinema, e tudo isso está dentro desse guarda-chuva, que é um desafio. Estou começando agora esse ano, num cenário pandêmico, maluco, né? Mas estão aí. Mais ou menos esse foi um traço aí da minha história de carreira aí, de lá se vão quase 30 anos. Uma história realmente muito rica de informação e de fundação para onde você está hoje. Mas dentro dessa transição da direção de longas e curtas metragens para a Secretaria de Cultura, você acha que você ampliou, se ampliou, o que você acha que vai te ajudar para a sua carreira daqui para frente, com tudo aí no seu atual cargo de chefe do departamento de cinema e audiovisual? Como você acha que foi essa transição? Olha, eu acho que foi muito importante para a minha carreira. O meu lado criativo, ele sempre foi muito presente, né? Eu necessito estar sempre num set, eu preciso estar em contato com a produção cinematográfica, principalmente, né? Ou minha, ou dos meus alunos na faculdade, né? Ou de amigos que estão produzindo, né? E trabalhar na Secretaria de Cultura está sendo, e eu acho que é uma experiência muito bacana para quem gosta de cultura e para quem vive o cenário cultural, porque a gente começa a ter uma visão bastante diferente
do que a gente entende por poder público, que a gente entende pela máquina pública, né? Então, isso para mim foi o primeiro choque, eu vou te falar, foi quando eu saí da iniciativa privada, ou depois já com a minha produtora, né? Eu tinha minha produtora, e vou trabalhar no serviço público, né? Então, assim, a gente começa a entender que é uma mudança completamente grande, assim, né? Porque você vem da iniciativa privada, ou eu que já estava com o meu próprio negócio, né? Eu vou para uma área pública e que você tem toda a máquina pública, você tem todos os detalhes, né, do serviço público que são muito importantes, tem toda uma burocracia também, isso é inegável, faz parte do cenário brasileiro, né, da burocracia mesmo, mas para mim foi muito importante para poder ter uma visão macro da cultura da minha cidade e da minha região, assim, sabe? De entender quem são os protagonistas desse cenário cultural, para entender o quanto a cidade de Santos e a Baixada Santista, de uma maneira geral, é muito rica em cultura, né? Não só no nicho do cinema e do audiovisual, que é da onde eu venho, mas de todas as áreas, na música, no teatro, na dança, na videoarte, sabe? Nas artes visuais, na escultura, na fotografia. Então, assim, em cada pensamento, assim, em cada área da cultura, você tem gente muito boa e gente muito criativa aqui em Santos. Então, isso foi muito interessante também. Ter que entender, para mim, também foi muito louco, porque eu tinha um pé em cada lado, né? Eu tinha um pé na produção, porque eu continuava produzindo as minhas coisas, trabalhando com a classe, né, cultural, e tendo que também ter essa visão do poder público, né, de quem está gerindo a cultura e pensando em política pública para a cultura em Santos. Então, isso foi muito desafiador para mim, mas foi muito assim importante para a minha maturidade profissional enquanto profissional da cultura, não só uma profissional do audiovisual e do cinema, para entender que a cultura é transformadora, né? Pensar que, e uma coisa que é muito importante a gente sempre deixa claro, quando a gente fala em cultura, a gente não está falando só de manifestação artística. E quando a gente está falando de manifestação artística, a gente não está falando só de entretenimento, né? A gente está falando de coisas muito mais profundas, né? A cultura é isso aqui, é o que a gente está vivendo, são os nossos costumes, a nossa identidade, né? Santos tem uma cultura muito própria, a Baixada tem uma cultura muito própria, o Caiçara tem uma cultura muito própria. São todos os elementos que nos formam enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. E ter esse contato com as manifestações artísticas também. Então, para mim, foi uma maturidade muito. Eu chego hoje numa maturidade de um conhecimento de um cenário cultural da cidade muito importante. E também consigo entender quais são as reais necessidades e como a gente que está no poder público tem que realmente batalhar e tem que realmente trabalhar em prol da cultura, em prol dos artistas, em prol do crescimento da cidade e da região em termos culturais, porque a cultura transforma, né? Você ter o conhecimento cultural, você ter o conhecimento de quem você é transformador. E as manifestações artísticas são o veículo para isso acontecer. Então, eu sou muito grata por ter sido chamada para trabalhar na cultura, por trabalhar com uma equipe tão boa, que é da Secretaria de Cultura, e eu não estou falando aqui para puxar o saco de ninguém, porque eu não sou assim, mas a gente tem uma equipe muito engajada, e todo mundo que está lá pensa realmente no bem do projeto cultural da cidade de Santos. Então, isso, para mim, eu levo muito em consideração e estou muito feliz. Realmente é algo de se orgulhar em Santos, a cultura que a gente tem ao redor da cidade e dentro dela, Sim. vivendo ela todo dia. Bem, falando um pouco da sua formação, quais foram as suas inspirações para você chegar da direção para agora na Secretaria de Cultura?
quais eram suas metas enquanto desenvolvendo sua carreira? Pedro, eu vou falar uma coisa para você, assim, quando eu comecei, eu não tinha muito essa coisa da meta, assim, as coisas aconteceram na minha vida naquele momento, eu acho que era a hora certa e eu estava no lugar certo, sabe? Porque quando eu me formei, como eu falei para você, eu me formei em jornalismo e eu queria trabalhar em revista quando eu entrei na faculdade. E aí eu fui para o rádio e isso por eu consegui um emprego, eu fui, né, como estagiária numa rádio e me encantei por esse universo da mídia eletrônica e fui trabalhar em televisão também. Ali aconteceu, eu estava ali, né? E acabei me apaixonando por isso, isso é a minha vida, o meu lado profissional é muito importante na minha vida, assim, eu sou muito grata por isso. E eu acho que eu comecei a pensar em metas mais para frente, porque as coisas foram acontecendo. Como a gente estava também num cenário aqui na nossa região, onde tudo estava sendo inovador na área da comunicação, né? Antes das TVs regionais, as agências de publicidade, por exemplo, trabalhavam mais assim, fazendo anúncios impressos. De repente, as TVs chegaram. Chegou a Litoral, depois chegou a TV Brasil, depois a TV Tribuna, VTV, e aí, assim, o movimento também publicitário começou a mudar. E aí as coisas foram caminhando, eu fui indo. Uma coisa que foi muito importante para mim, eu sempre, assim, abracei as oportunidades. Tipo assim, eu não sei muito bem isso, mas eu vou topar fazer e vou meter a cara e vou aprender ali, sabe? Eu nunca tive medo de peitar as oportunidades que apareciam na área, principalmente do audiovisual, né? Primeiro televisão e depois na área do cinema. Então, assim, eu sempre fui meio destemida. Então, eu não tinha uma meta, assim, eu quero chegar ali. Por exemplo, trabalhar no poder público, eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha pensado. E eu trabalho assim, dirijo programas em campanha eleitoral desde 96. Trabalhei para vários candidatos dirigindo campanhas eleitorais, programas de TV. E nunca tinha, assim, pensado em trabalhar no poder público. E também se me chamassem na época, em qualquer época, inclusive em 2012, para trabalhar na assessoria de comunicação da prefeitura, talvez eu não aceitasse, né? Mas o convite veio para eu trabalhar na Secretaria de Cultura. E aí isso foi muito bacana, né? Porque eu não ia trabalhar numa assessoria de comunicação, né? Eu ia trabalhar em prol daquilo que eu acredito, não que eu não acredite na comunicação, não é isso, mas de você poder trabalhar com o setor cultural, com os artistas, isso foi uma coisa, foi um novo desafio para mim, né? Então eu acho que eu sempre fui movida a desafios, eu sempre fui movida a tentar entender qual era aquele cenário e tentar fazer o melhor de mim ali, tentar fazer a minha função da melhor maneira, da maneira mais ética, mais responsável, pensando sempre nas pessoas, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que pensar, não tem que qualquer profissional hoje em dia, em qualquer área, é muito importante que a gente tenha essa questão da empatia, a gente tenha esse olhar para o outro, né? Que isso transforma também. Então, eu acho que isso foi muito legal. Assim. Então, eu não tinha uma meta. Eu não posso te falar assim, olha, eu atingi a minha meta. Eu não sei. E eu acho que a gente está em constante transformação, né? Se a gente atinge uma meta, né? E aí, o que vem depois? Então, eu estou aí, eu estou indo pelos caminhos que a vida vai me apresentando e eu vou seguindo. E eu acho que eu estou, assim, hoje num ponto de vida, de maturidade, né, que eu dou aula na faculdade de cinema, que é muito bacana também, é uma experiência de uma troca, uma reciclagem sempre, né, e é uma forma perpétua de você aprender sempre, né, porque quando você ensina, você aprende, e essa troca é muito legal.
E a inovação que a geração, que a tua geração, a geração do pessoal que está vendo aí, vocês que vão entrar no ensino superior daqui a pouco, né? Tem tanta dúvida, né? O que eu faço? Como é que vai ser o meu futuro? Né? No nosso caso aqui, né, no audiovisual, era sempre uma questão, assim, todo mundo falava assim, vai trabalhar com cinema, com audiovisual, vai fazer o quê? Né? É ator, é atriz? E tem tantas funções, né? Tem tanta coisa importante de a gente poder fazer isso. E aí essa pandemia, da mesma forma que afastou um pouco, foi muito complicado para os trabalhadores da cultura. A cultura foi o primeiro setor a parar e provavelmente seja o último a voltar na sua totalidade. Pro pessoal do audiovisual, assim, foi uma frente, porque a gente está podendo fazer essa comunicação agora, né, via o audiovisual, via essas novas tecnologias. Eu já fui aí no Universitas algumas vezes para falar sobre a minha profissão na feira de profissões que tinha, né? Então, hoje a gente pode fazer isso. Você pode falar com uma pessoa que está, sei lá no Canadá. Então, eu acho que tudo é possível, sabe? Desde que a gente acredite, ame aquilo que a gente faça e a gente tenha essa noção de que se você escolher um caminho, o teu coração ele tem que estar preenchido, ele tem que estar com prazer. Porque às vezes, muitas vezes a gente vai para um caminho que não é bem aquele, a gente não sabe. E também, se não for aquele num primeiro momento, ok, saiba que é possível, né, se transformar, é possível se reciclar. A vida ela é uma constante de movimentos. Então a gente tem que estar aberto a ver os chamados, né, a ver de que maneira a gente pode realmente transformar a nossa vida para ganhar dinheiro, é óbvio, né, para poder sobreviver, para poder viver bem, mas também trabalhar naquilo que dá prazer. Porque se não der prazer, gente, não vale a pena. Realmente é preciso saber o que gosta para poder saber o que vai fazer, né? É algo, não um requisito, mas uma ajuda. Ajuda. E vocês, assim, o pessoal que está agora saindo do ensino médio, né, existem muitas dúvidas, a pressão familiar, a gente sabe como é que é, né? Na minha área, então, né, é assim, nenhum pai, nenhuma mãe vai falar assim, não, você não vai fazer direito, você vai fazer cinema. Não, você não vai fazer medicina, tem que fazer cinema. Isso não acontece geralmente, né? O mundo já é mais aberto. Eu brinco bastante com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, principalmente uma coisa que é legal, principalmente para essa galera que está vindo aí, o pessoal mais novo que está chegando, que vai chegar no mercado de trabalho, é entender exatamente qual é o mundo. A gente tem que olhar para fora do nosso celular, das nossas telas. A gente tem que olhar e tentar entender qual é o horizonte, né, que a gente tá vivendo. Qual o horizonte que vocês, quando saírem do ensino médio, vão encontrar para escolher uma faculdade? Qual o horizonte que você, quando terminar a graduação, né? Vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, eu quero trabalhar na área acadêmica ou não. Então, assim, sempre é bacana a gente estar com um espectro sensível para o mundo, entendendo as pessoas, ouvindo as pessoas. A gente tem que parar de olhar só para si, né? A minha geração foi uma geração que começou nessa coisa de olhar só para si, né? E eu acho que a geração de vocês é uma geração mais diversa, mais plural, né? Em que a gente encontra uma esperança diferente, né? Eu sinto na geração de vocês, assim, eu espero que essa tecnologia, o que a internet, o lado bom da internet também deposite em cada um de vocês assim a clareza para entender quem nós somos e em que mundo que a gente está vivendo. Isso é realmente importante. Bem, Raquel, obrigado por nos emprestar seu tempo e por mostrar sua experiência para todos. Eu agradeço. E eu agradeço, desculpa. E agradeço a todos que assistiram essa entrevista. Bacana, obrigada. Eu sei que eu falo muito, né? Eu sou uma pessoa que não consigo ter muita concisão nas coisas, mas eu acho que é importante a gente poder fazer essa troca.
Fico muito feliz pelo convite, agradeço bastante também. Se cuidem, um beijo a todas e todos que estão vendo aí e vamos pensar no outro, né? Ficando em casa, né? Só saindo se necessário e fazendo todos os protocolos que são muito importantes para a gente poder se manter vivo e feliz nesse mundo, que tudo vai passar. Sim. Agradeço a presença de todos. Valeu.